Você já se sentiu mentalmente travado? Como se estivesse preso dentro de um quarto bagunçado, cheio de coisas jogadas, difícil de andar, impossível de encontrar o que procura? Assim é a mente quando está sobrecarregada. Pensamentos desorganizados, decisões travadas, palavras que não saem com clareza. E o pior, muita gente se acostumou com essa bagunça mental. O excesso de distrações, urgências e cobranças externas rouba o que os estoicos chamavam de hegemonikon, o centro da razão, nosso poder de julgamento, escolha e presença. Epiteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase simples esconde um poder profundo. Nossa mente não é um reflexo do mundo, é um filtro. E se esse filtro estiver embaçado por crenças limitantes, distrações constantes e emoções mal digeridas, nossas decisões, falas e ações também serão confusas. Se você quer desenvolver essa clareza e treinar sua mente para pensar rápido e falar com autenticidade, baixe gratuitamente o e-book Mente Serena, 5 técnicas estoicas e científicas para clareza, foco e expressão verdadeira. O link está na descrição. E aproveita, curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos conteúdos sobre filosofia prática, neurociência e o poder real da mente estoica. A confusão mental não é falta de inteligência, é falta de estrutura. Muita gente acredita que pensar rápido ou se comunicar bem é dom, mas isso é uma mentira perigosa. O neurocientista John Sueller mostrou com a teoria da carga cognitiva que o cérebro humano só consegue processar entre 4 a 7 informações ao mesmo tempo. O problema é que a maioria de nós vive tentando resolver tudo na cabeça, sem organizar, sem estruturar, sem descarregar. Resultado: ansiedade, bloqueio mental e sensação de estar sem chão. E isso afeta todos os níveis da vida. No trabalho, você trava em reuniões ou procrastina decisões importantes. Nos relacionamentos, você não consegue expressar o que sente sem parecer agressivo ou submisso. Em momentos de crise, você repete padrões antigos em vez de agir com presença e sabedoria. Marco Aurélio escreveu em seu diário: a mente livre da confusão é uma fortaleza impenetrável. Ele não escreveu isso como metáfora. Literalmente, quanto mais clara estiver sua mente, mais difícil será ser manipulado emocionalmente. Mais difícil será reagir com impulsividade. Mais fácil será dizer o que precisa ser dito, com calma, com força, com lucidez. Por que algumas pessoas sempre sabem o que dizer? Sabe aquela pessoa que parece ter uma resposta para tudo, que se comunica com calma, sem arrogância, mas com firmeza? Isso não é mágica, é treino. A PNL, Programação Neurolinguística, já mostrou que quem treina modelos de linguagem e cria estruturas mentais prévias consegue pensar mais rápido, porque não começa do zero em cada situação. Isso é como ter um atalho cognitivo para lidar com situações complexas. Albert Einstein usava visualização mental para resolver problemas. Ele dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas ele não se referia a sonhar acordado. Ele criava experimentos mentais com clareza, passo a passo. Pensava como se estivesse num filme, vendo a situação de fora. Isso é clareza, separar emoção do fato, separar caos da lógica. Você pode aplicar isso no cotidiano. Vai entrar numa conversa difícil? Visualize antes o que pode ser dito, o tom, os possíveis cenários. Isso reduz a ansiedade e aumenta a sua resposta consciente. Vai tomar uma decisão importante? Use um framework simples. Qual é o problema? Quais são as opções? O que acontece se nada mudar? Frameworks mentais te colocam no controle da narrativa e param de te colocar como vítima das circunstâncias. O pensamento confuso é herança da infância. A psicologia profunda, com Jung e Freud, mostrou que muitos dos nossos pensamentos automáticos vêm de experiências passadas não digeridas. Quando uma criança é constantemente repreendida por falar o que pensa, ela aprende que expressar ideias é perigoso. Quando alguém cresce sendo ignorado, aprende a evitar o confronto, mesmo quando precisa se impor. Isso gera o que chamamos de dissonância cognitiva. Pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra completamente diferente. Resultado: você não fala o que quer porque tem medo da rejeição. Você pensa rápido, mas trava na hora de agir. Você sabe o que precisa ser feito, mas procrastina por medo de errar. Isso tudo tem base científica. Estudos de neuroimagem funcional mostram que o conflito entre o que sentimos e o que dizemos ativa a amígdala cerebral, a área do medo, e reduz a atividade do córtex pré-frontal, raciocínio lógico. A boa notícia é que o cérebro é plástico. Com treino e prática, você muda essa rota neural. Clareza começa com uma escolha diária. Aristóteles dizia: somos o que repetidamente fazemos.
Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Clareza mental é construída com hábitos diários e não com insights aleatórios. Não adianta esperar que um vídeo mude sua vida se você não colocar isso em prática. A prática é simples, mas exige constância. Escreva seus pensamentos para ver se fazem sentido. A mente mente, o papel não. Caminhe sem distração por 10 minutos, observando seus pensamentos como se fossem nuvens. Isso ativa a rede neural de modo padrão, responsável por integrar informações internas. Crie perguntas-chave para cada situação difícil, como: o que realmente está em jogo aqui? Ou qual é a verdade que eu estou evitando dizer? O filósofo Blaise Pascal dizia: toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa: não saber permanecer em repouso dentro de um quarto. Mas esse quarto hoje é interno, é a sua mente. E se você não limpar o espaço mental todos os dias, a bagunça emocional vai se acumular até explodir nos momentos mais importantes da sua vida. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem expressar ideias difíceis com palavras simples, enquanto outras, mesmo com boas intenções, se embolam, hesitam e acabam mal interpretadas? A diferença raramente está no conteúdo, mas na estrutura interna da mente que fala. Uma mente clara fala com clareza. Uma mente travada se expressa de forma confusa. A comunicação não é apenas sobre palavras, é sobre presença. E a presença exige uma mente centrada, limpa e livre da ânsia de apelidar ou da raiva de reagir. O que trava a sua comunicação não é timidez, é sobrecarga e julgamento. Na prática clínica, o psiquiatra Carl Jung percebeu que muitas das dificuldades de expressão estavam ligadas a partes não integradas da personalidade, o que ele chamou de sombra. Quando reprimimos pensamentos, emoções ou desejos por medo do julgamento externo, criamos um acúmulo interno que uma hora se transforma em ansiedade, bloqueio e confusão. Agora, junte isso com a realidade moderna. Estímulos constantes das redes sociais, falta de silêncio interno, comparações excessivas com os outros, medo inconsciente de errar ou se expor, pressão para parecer inteligente o tempo todo. Resultado: você tenta falar, mas sua mente está congestionada. A linguagem trava porque o pensamento está embaralhado. Neurocientistas como Antônio Damasio mostraram que nossas decisões e falas não são puramente racionais, elas são misturadas com estados emocionais e registros afetivos. Se você associa falar em público com dor, vergonha ou rejeição, seu corpo vai ativar o sistema límbico, bloqueando o córtex pré-frontal, região responsável pela fala consciente, argumentação e raciocínio lógico. É como tentar fazer uma ligação com um sinal fraco. O medo da exposição e a mente que se sabota. Esse medo de exposição não é novo. Aristóteles já falava sobre a importância da ethos, a credibilidade interior de quem fala, como fator fundamental para convencer alguém. Mas como se desenvolve ethos num mundo onde o medo do cancelamento e da rejeição social está sempre à espreita? A resposta vem da autenticidade, e ela não surge espontaneamente. Surge da prática de se escutar por dentro antes de se expor por fora. Leonardo da Vinci, por exemplo, passava horas observando, escrevendo e pensando antes de mostrar qualquer trabalho ao mundo. Sua genialidade não vinha só da técnica, mas da profundidade da observação silenciosa. O mesmo valia para Einstein. Ele dizia que a simplicidade era o auge da sofisticação. Mas essa simplicidade só aparece quando o pensamento é filtrado, decantado, refinado pela atenção plena. O paradoxo da fala: quanto mais você finge, menos você convence. Em PNL, Programação Neurolinguística, há um princípio chamado congruência. É quando o que você fala, sente e transmite está alinhado. Quando há desalinhamento, você diz uma coisa, mas sente outra, as microexpressões do rosto, o tom da voz e o corpo entregam a verdade. Isso cria desconfiança. O outro não sabe por quê, mas sente que tem algo errado. Richard Bandler, criador da PNL, dizia que a mente humana detecta incongruência muito mais rápido do que erros gramaticais. A clareza começa na coerência entre pensamento, emoção e fala, e isso requer treino de presença. Por isso, os estoicos, como Epiteto, insistiam tanto no domínio interior. Se você deseja ser bom, comece por acreditar que é tolo. Essa humildade intelectual limpa a mente da vaidade e da pressa de impressionar. E o resultado é uma fala mais humana, mais honesta, mais eficaz. Você não precisa falar bonito, precisa falar com verdade. Mahatma Gandhi, que liderou milhões com palavras serenas, dizia que a fala só tem valor se for a expressão da verdade interior. Ele ensaiava seus discursos em silêncio, caminhando. A verdade que ele comunicava não vinha da eloquência, mas da coerência com o que ele vivia. Isso tem base científica.
Estudos de neuroimagem funcional mostraram que falar com autenticidade ativa áreas de recompensa do cérebro, liberando dopamina e aumentando a sensação de conexão. Ou seja, quanto mais você fala com verdade, mais o outro sente confiança e mais você mesmo se sente bem. O contrário também é verdadeiro. Quando você finge, seu cérebro percebe e ativa o estresse. A fala vira um campo de batalha interno. No cotidiano, isso se traduz assim. Você vai para uma reunião e tenta parecer mais preparado do que está. Resultado? Ansiedade. Você precisa pedir algo para alguém, mas engole o pedido por medo de parecer inconveniente. Resultado? Frustração. Você fala rápido demais tentando não ser interrompido. Resultado? Se sente pequeno. Todos esses padrões têm uma causa comum: mente desconectada da verdade e do corpo. Fala clara é fala encarnada. Para falar com presença, você precisa estar presente. Parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas tenta falar pensando no que o outro vai achar, no que pode dar errado, no julgamento, no tom de voz ideal, tudo menos no que está realmente sendo dito. Jesus de Nazaré dizia: "A boca fala do que o coração está cheio." E isso continua sendo uma das maiores verdades da comunicação humana. Quando sua mente está cheia de medo, é o medo que fala. Quando está cheia de clareza, a verdade emerge com naturalidade. Marie Curie, ao apresentar suas descobertas, mesmo sendo uma mulher em um meio dominado por homens, não recorreu a artifícios. Ela se preparava profundamente, mas falava com simplicidade, porque sabia do que estava falando e por que estava falando. Isso é presença. Isso é comunicação com o espírito estoico. Sabia que a maioria dos grandes discursos da história foi ensaiada dezenas de vezes em silêncio? Churchill treinava sua dicção em frente ao espelho. Martin Luther King reescreveu o I Have a Dream mais de 10 vezes antes de subir ao palco. E até Steve Jobs praticava suas apresentações em um palco vazio, repetindo palavra por horas. Nada disso é vaidade. É respeito pela clareza. É treino do hegemonicon, como diriam os estoicos, nossa capacidade de julgar, escolher e agir com lucidez. Se você está comprometido com a sua clareza mental e quer continuar desenvolvendo essas práticas, já salva esse vídeo nos favoritos, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e baixa o nosso e-book gratuito com exercícios estoicos e neurocientíficos para uma mente mais clara e um discurso mais verdadeiro. Falar bem não é dom, é treino. E mais do que isso, é resultado direto de como você organiza seus pensamentos, compreende sua história e lida com a tensão interna. A clareza na fala nasce da clareza interior. Se a mente está caótica, se o medo domina, se o ego tenta controlar o que os outros pensam, a sua voz vai sair tensa, desconectada, truncada. Já notou como pessoas que falam com autenticidade parecem hipnotizar uma sala inteira? Elas não estão tentando impressionar, estão apenas presentes. E essa presença é mais poderosa do que qualquer técnica vocal. Assim como Sêneca dizia, a fala revela o que está oculto na mente. O autoconhecimento é a chave para a verdadeira eloquência. E nesse vídeo, você vai aprender como treinar isso de forma real, no seu dia a dia, com coragem e sem precisar de diplomas. Sua voz é o reflexo do seu diálogo interno. Pense nisso. Quando você se sente ansioso, com pensamentos acelerados, como fica sua voz? Rápida? Tensa? Hesitante? Agora, quando você está centrado, em paz, mesmo que não saiba tudo, a voz flui com calma e firmeza. A neurociência mostra que a conexão entre o sistema nervoso autônomo e a fala é direta. A ativação do nervo vago regula a calma, melhora a entonação, a conexão emocional e a empatia. Já a ativação simpática, fuga/luta, trava a garganta, acelera a fala e gera confusão. Exemplo cotidiano. Você vai pedir um aumento. Se vai com raiva ou medo, sua voz vacila ou se impõe demais. Se vai centrado, com clareza do que sente e quer, sua fala ganha peso, mesmo sem elevar o tom. Prática. Treino do estado interno. Antes de qualquer conversa importante, pare 2 minutos. Respire fundo. Pergunte: o que eu quero comunicar de verdade? O que está me deixando tenso? Essa pausa cria espaço mental. Ativa o córtex pré-frontal e silencia a amígdala, medo, segundo estudos de neuroimagem.
Falar bem é exposição gradual ao desconforto. A maioria das pessoas foge do desconforto de se expor, espera se sentir confiante para então agir. Mas o estoicismo e a psicologia dizem o oposto. A confiança é o resultado da exposição constante ao desconforto, não o ponto de partida. Prática cotidiana. Comece fazendo pequenas perguntas em reuniões. Cumprimente pessoas estranhas. Compartilhe uma ideia mesmo com medo do julgamento. Essas microexposições treinam sua mente para entender que você não morre ao se expor. Elas reprogramam o sistema de defesa, reduzem o cortisol, hormônio do estresse, e fortalecem redes neurais ligadas à coragem. Citação: fale mesmo com medo, porque o silêncio também comunica, e muitas vezes diz: eu não confio em mim. O autoconhecimento é a chave para a verdadeira eloquência. E nesse vídeo, você vai aprender como treinar isso de forma real, no seu dia a dia, com coragem e sem precisar de diplomas. A fala clara não vem de um roteiro, mas da presença. Você não precisa decorar frases prontas, precisa aprender a estar presente. A maioria das conversas falham porque as pessoas estão mais preocupadas com o que os outros estão pensando do que com o que estão sentindo. Inspiração. Alan Watts dizia que nós deveríamos falar como se estivéssemos compondo música, presentes ao ritmo, atentos ao outro, sem antecipar o próximo acorde. Essa é a verdadeira fluidez. Prática. Meditação da presença verbal. Pegue um texto simples e leia em voz alta, mas faça isso lentamente, sentindo cada palavra. Repare na sua respiração, postura, entonação. Isso treina o cérebro a alinhar fala e consciência. Histórias conectam mais do que argumentos. Ninguém se emociona com estatísticas, mas uma história bem contada atravessa defesas, gera empatia e faz você ser ouvido. A neurociência mostra que narrativas ativam as mesmas áreas cerebrais do ouvinte e do contador da história, córtex sensorial, motor e emocional, criando um espelhamento neural. Exemplo cotidiano. Ao apresentar um projeto no trabalho, em vez de começar com dados frios, conte como surgiu a ideia, qual problema você viu e por que aquilo importa para você. A conexão emocional gera abertura racional. Seja autêntico, mesmo com erros. Não tente parecer perfeito. Isso só gera distância. Pessoas se conectam com vulnerabilidade real. Marie Curie, por exemplo, tremia antes de palestras. Jung se sentia um impostor no início. Gandhi teve ataques de ansiedade na juventude, mas todos seguiram mesmo com medo. Autenticidade é o que torna sua fala memorável, é o que diferencia um orador genérico de um ser humano inspirador. O melhor modo de preparar sua mente para o mundo é silenciá-la antes de entrar nele. Marco Aurélio. Vivemos em um mundo de ruído constante, notificações, preocupações, conversas mentais intermináveis, e muitas vezes entramos em reuniões, discussões importantes, decisões difíceis, sem nunca termos nos preparado internamente para o momento. É como se quiséssemos correr uma maratona sem ter alongado o corpo. Este vídeo é um convite ao oposto: preparar o campo mental antes da batalha externa. E isso começa com 3 práticas simples, mas transformadoras. Priming cognitivo. Programe a mente antes do jogo começar. Na psicologia, priming é o fenômeno em que uma informação apresentada previamente influencia a forma como pensamos, sentimos ou agimos a seguir. Segundo estudos da Universidade de Yale e de Daniel Kahneman, Prêmio Nobel em Economia, nosso cérebro é fortemente influenciado por estímulos prévios, ainda que de forma inconsciente. Aplicação prática. Antes de uma conversa difícil, de uma apresentação ou mesmo de um encontro social importante, pare por 2 minutos e se pergunte: o que eu quero oferecer aqui? Como posso me conectar e não apenas impressionar? Qual é a versão mais serena e autêntica de mim mesmo que pode aparecer nesse momento? Esse tipo de pergunta não só prepara a mente para respostas mais lúcidas, como ativa regiões do córtex pré-frontal dorsolateral, ligadas à autorregulação e planejamento. Einstein, por exemplo, antes de apresentações ou palestras, gostava de tocar violino para silenciar o ruído da mente analítica e permitir que o insight fluísse. Esse era o priming dele. Caminhada consciente.
A mente acalma quando o corpo se move. Não é coincidência que grandes pensadores como Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, Immanuel Kant e Steve Jobs faziam longas caminhadas diariamente. Estudos da Stanford University mostram que caminhar estimula a rede neural de pensamento divergente, aumentando a criatividade em até 60%. Exercício prático. Caminhe por 10 minutos sem celular e sem música. Ao caminhar, observe o movimento dos pés, a respiração, o ambiente ao redor. Não tente resolver nada, apenas observe. O cérebro fará o trabalho de fundo sozinho. Essa prática ativa o sistema nervoso parasimpótico, reduzindo a atividade da amígdala, responsável pelo medo e aumentando a clareza mental. Aplicação no cotidiano. Antes de uma decisão importante ou quando sentir que está confuso, vá caminhar, sem distração. Esse simples hábito pode evitar decisões impulsivas, discussões desnecessárias ou crises de ansiedade. Silêncio preparatório. Epicteto dizia: é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. E um dos maiores bloqueios à escuta verdadeira é o excesso de reatividade. Por isso, cultivar um breve silêncio antes de reagir é um exercício de sabedoria. Prática imediata. Antes de responder algo importante, mensagem, e-mail, pergunta difícil, inspire profundamente pelo nariz, expire pela boca e espere 3 segundos. Só depois responda. Estudos do MIT mostram que até 3 segundos de pausa reduzem as chances de reação impulsiva e ativam o sistema de tomada de decisão consciente. Você não precisa se isolar nas montanhas do Himalaia para cultivar clareza. A preparação mental acontece a cada pequeno ritual. A pergunta certa antes do momento certo, o passo silencioso antes da resposta explosiva, o espaço entre o estímulo e a ação. Nietzsche caminhava. Tesla fazia jejuns de estímulo. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs. Você só precisa escolher qual porta de silêncio vai abrir. O que você faz com a mente que tem? A mente humana é a maior ferramenta da existência, ou o maior obstáculo. Depende de como você a treina. Não se trata de ser mais inteligente que os outros. Nietzsche sofria de dores terríveis e mesmo assim escrevia com lucidez. Tesla era incompreendido e dormia 2 horas por noite, mas mantinha foco absoluto. Epicteto foi escravo, mas dominava seu mundo interno com disciplina estoica. Eles não tinham vidas fáceis, mas tinham algo que poucos têm hoje: presença mental. E presença se treina. Assim como o corpo precisa de repetição, a mente também. Você já sabe o que precisa fazer. Parar de consumir lixo mental antes de abrir a boca. Escrever para organizar os pensamentos. Falar menos, ouvir mais. Silenciar para pensar com profundidade. Reagir menos e observar mais. Você não precisa virar um filósofo, mas precisa parar de viver no automático. E se ainda acha que isso é difícil, lembre-se, é mais difícil ainda viver com a mente confusa, reagir mal com quem você ama ou perder oportunidades por não saber se expressar. Comece pequeno, mas comece. Se esse vídeo te trouxe valor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Entre no nosso grupo silencioso do Telegram e baixe agora o e-book gratuito Mente Rápida, Vida Serena, com as 5 práticas estoicas e científicas que eu aplico todos os dias. Link na descrição. Lembre-se, sua mente é seu reino, e ninguém governa melhor que quem governa a si mesmo.